Bom dia, me chamo Hugo de Vasconcelos, do PET de Ciência da Computação da Universidade Federal da Paraíba, e vou fazer uma aula de introdução à programação competitiva, abordando sobre o que é, por que fazer, e alguns conteúdos simples como análise assintótica, algumas estruturas de dados. Eu não vou entrar a fundo sobre elas, só vou dizer que são tópicos necessários que eventualmente vão ser abordados para a resolução de questões, e também como praticar. Acabei já dando um spoiler de que existem questões, mas bom, de toda forma, vamos para a definição do que é programação competitiva. Programação competitiva é um esporte cheio de disciplina e com muito foco, onde um indivíduo ou então um grupo se reúne para resolver problemas bem definidos de forma eficiente com a linguagem de programação da sua preferência. Normalmente ela é feita com C++, e eu vou utilizar C++ durante o decorrer desse curso aqui, mas basicamente você vai receber um problema onde as entradas e as saídas são estritamente bem definidas. Então você vai saber o que vai vir e você vai saber o que deve sair. O seu intuito é criar um programa nessa linguagem de programação que faça exatamente o que é pedido, seguindo restrições. Essas restrições são de tempo e de memória. Com relação ao tempo, temos que o seu executável deve rodar com as entradas que foram citadas em, por exemplo, um segundo, meio segundo, 2 segundos. O intuito é que você fique ou precisamente nesse tempo ou abaixo. De preferência, abaixo. Você sabe que você passa com certeza. Mas isso tem muita relação com a análise assintótica, que é o próximo tópico a ser abordado, além da motivação. E a restrição de memória é basicamente a instância de estruturas enormes, de uso de algoritmos com recursão, que geram o uso de muita memória, e no fim você tem que respeitar tudo isso para gerar uma solução adequada para o seu problema específico. Partindo para a motivação. Bom, ao praticar programação competitiva, você vai lidar com diversos problemas diferentes, que mexem com matemática, que mexem com situações onde você precisa de certas estruturas de dados específicas, porque você tem uma condição, um padrão muito específico, e que é um problema muitas vezes que já aconteceu no mundo real, ou que pessoas conseguem abstrair uma lógica e aplicar isso para problemas menores. O que eu quero dizer é que, basicamente, praticando, você vai ter uma lógica de programação melhor, porque você vai começar a entender como um problema deve ser quebrado parte a parte, como resolver e o que utilizar para resolver. Você vai basicamente ter mais ferramentas para resolver problemas, utilizando de estruturas de dados novas, entendendo como funciona, entendendo algoritmos diferentes. E no geral você vai aprender como fazer uma solução de forma eficiente. O que eu também posso dizer sobre é que esse crescimento constante é muito atribuído com rankings e pontuações no geral. E você vai perceber, com o passar do tempo, que a sua evolução é gradual. Quanto mais tempo você investir, quanto mais tempo você, com cuidado, evoluir e buscar fontes boas de conhecimento, você vai eventualmente crescer e se tornar fera. Não quero dizer que, tipo, é fácil. Mas o que eu quero dizer é que qualquer um consegue, de fato, dado o tempo específico. Se você tem o tempo e o interesse, a prática nunca vai te fazer mal. É um negócio gratificante se você conseguir enxergar a mudança em si mesmo. Além disso, a coisa mais linda que vem, além dessa evolução gradual, é você refazer uma questão suada, com uma lógica pesada, e no fim você receber um grande accepted, que é a palavra-chave de quando você acerta uma questão respeitando as restrições e fazendo, no geral, um bom trabalho. Programação competitiva e essa lógica é muito utilizado como uma medida para certificar que um aluno, que um estudante, ou que alguém, no geral, um indivíduo, é bom programando, o que é uma coisa que muitas empresas gostam e procuram nas pessoas atualmente, já que você pode observar que em torneios grandes, além do patrocínio em si dessas empresas, existem também olheiros que buscam pessoas que se desempenham bem e normalmente elas têm um valor bem atrelado no mercado também. Então, não só como desenvolvimento pessoal, mas também como desenvolvimento da pra carreira, programação competitiva é extremamente interessante. Agora, partindo para o primeiro tópico de assunto mesmo, temos a análise assintótica. A análise assintótica é um assunto bem mais geral, mas que em programação competitiva a gente só aborda a parte do BO, que é o pior caso. Agora, de forma mais abrangente mesmo, a análise assintótica é uma forma de entender
quanto tempo aproximadamente o seu programa vai demorar para executar. Então, por exemplo, aqui temos elementos embaixo no eixo X e operações no eixo Y. Esse gráfico, essa tabela inteira quer dizer o quê? Que quanto maior a quantia de elementos, mais operações você tende a fazer e mais tempo você tende a gastar. Perceba que as operações, então, indicam quanto tempo será gasto no geral. Logo, essas operações que têm o grande nome de horríveis demoram muito, com uma quantia pequena de elementos, enquanto as operações de ruim para baixo, sim, de fato, demoram mais, porém, elas escalam de uma forma mais considerável e muitas vezes muito bem aceita, dependendo dos problemas. De forma mais simples, quando você trabalha com problemas que não são tão difíceis, complexidades de até n ao quadrado aparecem bastante. E caso elas te indicam, te dão uma régua mais alta para você trabalhar com algoritmos que não são tão eficientes, mas que o iniciante talvez tenha se deparado com essa lógica logo de cabeça. Portanto, ela ainda assim se torna adequada. Agora, em níveis mais altos, a análise assintótica é crucial, porque existem inúmeros problemas com soluções diferentes. E nessas soluções, muitas delas, por exemplo, você consegue talvez com n log n, mas é uma forma muito simples, muito rudimentar, entre aspas, para resolver o problema. E às vezes ele requer, na verdade, um odd n. Agora, para uma coisa mais prática, mais visualizável, além da minha boca falando, temos aqui que esse n é o tamanho da quantia de, talvez, de entrada do seu problema. Temos aqui, então, um exemplo. Se eu tenho um array de tamanho 5, eles sendo preenchidos com 0, 1, 3, menos 2 e 4, temos que um programa que tenta encontrar o 4. E se encontrar um 4 ele quebra e sai do loop, ele tem ordem de Big O de N. Por quê? Ele tem Big O de N. Digamos que o 4 esteja na primeira posição. Ele vai operar quantas vezes? Uma. E quando ele fazer essa operação de if, ele vai sair, né? É isso que deveria acontecer. Porém, para facilitar o trabalho e sempre criar as coisas de uma forma mais eficiente, trabalha-se sempre com a noção de que o pior caso é aquele que vai acontecer. Então temos aqui que o 4 está no final. Então ele vai realizar 5 operações. Agora, se esse array tivesse o tamanho 100, ele realizaria outras 100 operações no pior caso. Se o 4 não existisse em nenhum caso e o seu tamanho crescesse, ele cresceria de forma linear, tal como está escrito aqui, descrito no gráfico. Ele vai crescer em tempo linear, como é dito. Agora, um programa como o Bubble Sort, um algoritmo de ordenação super simplório e eu de fato mais básico para ordenar, realiza um loop dentro de outro loop. No caso, o tamanho é o mesmo. Temos que, para cada elemento do array, gera-se um loop que vai do zero até o final. O que isso significa? Significa que eu tenho um problema de ordem de n para cada elemento do meu array, que também é de tamanho n. Então temos n vezes n, que gera uma ordem de complexidade de n ao quadrado, que é horrível. Basicamente, quanto mais você pratica, mais você começa a observar o que seu algoritmo vai fazer, ou como você tende a usar uma estrutura de dados específica, ou então uma ordenação aqui e ali, você começa a ter uma intuição de quanto tempo o seu problema vai demorar para executar. E isso é crucial dentro da programação competitiva, porque isso vai te guiar tanto para qual a resolução que você deve buscar, como também se o que você está pensando, se como você está pensando é adequado ou não para aquele problema. Passando por isso, então, vamos agora visualizar um pouco das estruturas de dados, não todas longe disso, mas só falando por cima de que algumas que são muito bem vistas, principalmente para iniciantes.
Sobre as estruturas de dados, temos aqui quatro que eu selecionei como as mais fundamentais e básicas, que normalmente vão ser muito utilizadas e vão aparecer bastante em programação competitiva e nos problemas nos gerais. Temos o vetor, também chamado de lista ou array, que é basicamente o que foi utilizado no exemplo anterior, onde se armazena um tipo de dado de forma linear e se tem um acesso direto por index, que foi o que foi feito aqui. Temos que o i servia como a posição do valor, onde ele deveria estar, e fazendo essa anotação aqui, temos como acessar qual é o valor que está sendo armazenado. Ele é extremamente interessante e é extremamente utilizado em inúmeros problemas diferentes, porque é possível ordenar, é possível fazer inúmeras buscas, é possível também ter intervalos específicos. Então, no geral, é uma estrutura de dados bem simples, ela é bem direta, mas também é muito utilizada e muito versátil. Temos também a pilha e a fila. A pilha tem relação a esse LIFO aqui, que é Last In, First Out, que basicamente quer dizer que o último a entrar é o primeiro a sair. Porque em uma pilha de pratos, por exemplo, se você tiver só uma mão para tirar qualquer um desses pratos aqui, com certeza vai ser difícil tirar um prato do meio para baixo aqui. Ou então do fundo, que é o pior caso, com toda certeza. Mas seria fácil tirar do topo. Todo elemento que é inserido numa pilha é inserido no topo dela. E a remoção é feita também pelo topo. Existem problemas específicos onde você vai encontrar um padrão de pilha, como por exemplo matching brackets, que é um problema de você certificar se parênteses estão fechados ou não, e que é muito famoso e também é muito resolvido com pilha. Também pode ser resolvido de outras formas, como utilizando um algoritmo chamado two pointers, mas isso fica para depois. Falando agora sobre fila. Fila tem relação a FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. É basicamente como as filas que nós temos na vida real, como fila de banco, fila de supermercado, etc. Basicamente, a primeira pessoa a chegar é a primeira pessoa a ser atendida. Então, não tem muito o que falar sobre. Apenas a título de curiosidade, pode-se dizer que também existem filas de prioridade. Porque, por exemplo, alguém, uma pessoa grávida ou um idoso, às vezes pode ser atendido com uma facilidade, ou no caso, com uma prioridade mais alta. E isso também pode ser feito com uma estrutura de dados dedicada a isso, chamada de Priority Queuing, mas que não vou entrar em detalhes agora, é simplesmente a título de curiosidade, mas que utiliza da base de uma fila, então também é bem fundamental. Map é basicamente uma estrutura onde você tem uma chave e um valor. Essa chave é o índice, é um nome que você dá para aquele valor. Um nome, um endereço, uma identidade, um, alguma forma de você linkar uma identidade desse valor. Porque, por exemplo, se eu for buscar uma string ou eu quero organizar strings, eu posso organizar ela, por exemplo, com um map, onde eu tenho a chave A e aí eu tenho uma string iniciando com A. Então, se eu quero certificar que cada string esteja em uma posição adequada, eu posso fazer um map onde a chave é a letra inicial e então o valor é aquela palavra. Por exemplo, A tem o valor abacate. A chave A entrega a palavra abacate. Então fica muito fácil de você organizar estruturas com pares. Também é utilizado, por exemplo, em um problema de contagem numérica, muitas vezes. Como, por exemplo, cada vez que eu, aqui nesse array, eu observar um zero, eu vou instanciar uma chave com o nome zero e vou atribuir o valor 1, porque eu vi uma vez. Agora, se, por exemplo, isso aqui for um zero também, se fosse um zero, na vez que eu fosse buscar essa chave e encontrar um valor já lá, eu poderia incrementar. Então, eu teria armazenando um map com as quantidades de números que aparecem no meu array aleatório. Então, eu poderia ter 0, 2, 1, 1, 3, 1. Aqui vai ser tudo com 1, mas já acho que deu para entender como funciona. Baseando-se na chave, eu consigo ver o valor que eu atribuí. E no geral, então, é isso sobre estrutura de dados. É claro que existem outras que vão ser abordadas caso haja necessidade, mas só para dar um overview sobre uma visão superficial, temos essas quatro aqui que eu separei.
E agora vamos para como e onde praticar, que são os sites de forma online, além dos torneios físicos que também existem e que também incentivam muitas pessoas e grupos a participarem. Com foco nas competições online, temos o Codeforces, o HackerRank e o Bcrowd. Particularmente, o HackerRank e o Bcrowd eu citei e recomendei, porque são sites mais visualmente agradáveis, onde iniciantes podem se sentir mais confortáveis trabalhando e tipo tentando fazer a primeira questão ou as primeiras questões. Não necessariamente são os mais utilizados para programação competitiva, o que eu não posso dizer do Codeforces, porque esse sim é a principal plataforma de programação competitiva. Nele existem milhares de problemas diferentes, com rates que são basicamente dificuldades diferentes, com inúmeros conteúdos que são abordados e também torneios específicos que nós chamamos de contests, e que eu posso aprofundar mais na próxima aula, que é mais focada na prática. No geral, acho extremamente interessante alguém iniciando e se introduzindo nessa área começar a visualizar o Codeforces e praticar, criar uma conta, tentar entrar e tentar se situar em toda a organização dele. Porque, infelizmente, ele pode ser de fato a principal plataforma, mas ele não é visualmente agradável. O Codeforces é feio e necessita de um pouco de tempo para você se adaptar a utilizar esse sistema, assim, no geral. De toda forma, eu recomendo muito a utilização dele e é o que mais vai ser utilizado durante esse mini curso aqui, porque eu mesmo vou utilizar dele para resolver problemas. O HackerRank também vale se ressaltar que não possui problemas diretamente relacionados com programação competitiva, mas ele cai muito bem no que já foi dito anteriormente, de um site onde você pode praticar problemas e os quais você vai poder ter uma melhora na sua lógica, em como utilizar as dados e etc. Claro que programação competitiva é o foco aqui, então eu deixei ele mais como uma adição extra para alguém que não esteja tão confortável e queira ver algo mais bonito, no geral, e mais simples de se utilizar. Bom, tendo isso em mente, temos aqui o final da minha apresentação. Essas foram as minhas referências. Eu utilizei um próprio artigo do Codeforce em si, que é essa segunda aqui, um vídeo no YouTube de um canal que eu sigo, que é de uma pessoa bastante proficiente em programação competitiva no geral, e um livro que é disponível online e é muito incrível. Eu recomendo a todos lerem se houver o tempo e também o interesse. E por fim, é isso. Muito obrigado. Na próxima aula eu vou ir mais a fundo em como praticar, vou abrir o Codeforce e resolver uma ou duas questões e mostrar as regras, as formatações, como se deve ser esperado, como se deve ser construído um programa, um algoritmo e por fim, é isto.